lembrança mais vívida que tenho da minha tia Rosa não é do seu sorriso caloroso, nem do cheiro de canela que sempre exalava da sua cozinha. A memória mais clara é das mãos dela segurando um machado. Mas isso é o final da história. Para chegar lá, preciso voltar uns 12 anos. Boa noite. Meu nome é Carlos e tudo começou por causa de um crucifixo que nunca deveria ter saído do ferro velho. Nossa comunidade nunca teve uma capela adequada, daquelas com campanário e bancos de madeira. O que tínhamos era um galpão antigo de zinco, com paredes de tijolo aparente e chão de cimento áspero, que nos dias de chuva ficava úmido. O telhado era de telhas onduladas, e quando ventava forte, ouvíamos um barulho metálico lá em cima, como se a estrutura toda fosse voar. Era ali que minha tia Rosa e as companheiras dela organizavam tudo: festivais juninos, rifas para juntar dinheiro, assembleias de moradores. E foi ali que elas decidiram montar um oratório. Minha tia era a força motriz daquilo tudo. Se precisava de flores para o altar improvisado, ela plantava. Se precisava de alguém para esfregar o chão, ela era a primeira a arregaçar as mangas. Eu, na época, achava meio exagerado. Um grupo de mulheres rezando para imagens apoiadas em engradados, cobertos com toalhas bordadas. Até que um dia apareceu um sucateiro que passava pela região com seu caminhão. Ele bateu no portão do galpão, trazendo um presente. Tinha encontrado no depósito de ferro velho, entre pilhas de metal enferrujado, um crucifixo de bronze. E estava impecável. Não tinha uma mancha, um arranhão sequer. Era pesado, com uma pátina que parecia antiga, com detalhes que pareciam feitos por um artesão. Lembro de ter reparado na base uma única marca gravada, uma espécie de símbolo em formato de âncora, que não parecia de nenhuma fundição conhecida. A face do Cristo era serena, mas havia algo estranho no olhar. Ele parecia estar fitando algo no horizonte, como se enxergasse além do que estava ali presente. Para minha tia Rosa e as outras, foi um sinal divino, um verdadeiro milagre. Uma peça daquelas intacta no meio de tanto ferro velho só podia ser coisa de Deus. Eu pensava que alguém simplesmente havia se desfeito de um objeto antigo, mas fiquei calado. Vi elas limparem o crucifixo com um cuidado extremo e o colocarem no lugar central do nosso altar de caixotes. Para elas, o galpão finalmente tinha se tornado um espaço sagrado. Para mim, era apenas o início de algo que até hoje não consigo explicar direito. O crucifixo ficou lá por alguns meses, e a novidade virou costume. As pessoas se acostumaram com ele. Sempre havia uma vela acesa, um raminho de arruda, um pedido escrito num papel amassado, deixado aos pés dele. Eu passava em frente ao galpão e via o movimento de sempre, as mesmas senhoras devotas. Pensava que aquilo fazia bem para elas, não prejudicava ninguém. O erro foi meu. A primeira vez que algo estranho aconteceu foi numa manhã de quinta-feira. Uma das vizinhas que ajudava minha tia, a dona Conceição, chegou mais cedo para organizar o espaço. Eram umas 6h30 da manhã, o sol ainda fraco, aquela luz dourada entrando pelas janelas altas. Ela começou a arrumação como sempre fazia, dos fundos para a frente. Só quando chegou perto do altar é que percebeu. Ela me contou depois que não sentiu medo de imediato, mas sim uma estranheza profunda. O crucifixo de bronze estava coberto por uma substância escura e viscosa. Não era ferrugem. Parecia um líquido espesso, quase negro, que cobria toda a figura do Cristo e escorria pelas laterais da cruz. O mais bizarro é que não pingava no chão. Simplesmente ficava ali, grudado. Dona Conceição não gritou. Ela largou o pano de chão, se ajoelhou e rezou. Só depois de um longo tempo, ela se levantou e correu para chamar minha tia Rosa. Tia Rosa foi para lá com mais 2 senhoras. Levaram uma câmera descartável antiga e tiraram várias fotos. A ordem era não comentar nada ainda. Queriam entender o que era aquilo antes de espalhar a notícia de um milagre. Naquele mesmo dia, no final da tarde, soubemos da notícia. O senhor Antônio, um homem aposentado que morava na nossa rua e sempre dava uma mão nos pequenos reparos do galpão, tinha falecido. Encontraram ele deitado no sofá da sala, com o jornal dobrado no peito. Tinha tido um derrame. Foi triste, claro. Todo mundo gostava dele. Ele tinha passado a manhã anterior inteira no galpão.
inclusive tentando consertar uma das lâmpadas que piscava. A conexão só veio à noite. Quando minha tia Rosa e as amigas voltaram ao galpão para rezar pela alma do Sr. Antônio, elas perceberam. A substância escura do crucifixo não estava mais lá. O bronze estava perfeitamente limpo, brilhante. Minha tia me contou isso quando chegou em casa, a voz baixa, pensativa. Eu tentei argumentar. Disse que alguém devia ter limpado e ficado com vergonha de admitir. Ninguém limpou, Carlos, ela disse. O jeito que ela me olhou me fez engolir o resto das minhas explicações racionais. Pela primeira vez, senti que aquilo não era apenas uma história de gente supersticiosa. Havia algo errado ali. Passou mais de um ano, quase 2. A história do Sr. Antônio virou uma espécie de lenda local. As fotos que tiraram com a câmera descartável saíram borradas, com a luz estragada, não provavam nada. Aos poucos, o medo virou um caso, uma curiosidade comentada em sussurros. O galpão continuou com a rotina normal, e aos domingos de manhã tinha o grupo de oração para os jovens. Foi numa dessas manhãs que a situação desandou completamente. Havia um rapaz no grupo, o Gabriel. Ele era um jovem reservado, quieto até demais. Não brincava, não falava alto. Parecia sempre estar em outro lugar, perdido nos próprios pensamentos. Os pais dele trabalhavam até tarde no domingo, então ele sempre era o último a ir embora. Ficava sentado numa cadeira plástica esperando, enquanto a dona Lúcia, a coordenadora, guardava as coisas. O encontro já tinha terminado. Os outros jovens já tinham saído. O sol do meio-dia entrava em raios pelas janelas, cortando a poeira que flutuava no ar. De repente, no meio daquele silêncio, Gabriel soltou um grito. Não foi um grito de dor, foi um aviso, um alarme. Ele estava de pé apontando para o altar. O crucifixo, olhem a cruz. Dona Lúcia se virou, e o que ela viu a deixou paralisada. O crucifixo estava sangrando de novo, mas não como da primeira vez. Agora, eram vários fios de um líquido vermelho escuro, uns 6 ou 7, descendo de forma irregular. E a face do Cristo tinha mudado. A expressão serena de paz tinha sumido. No lugar, havia uma contorção de sofrimento, como se a agonia tivesse se intensificado. Os olhos, que antes olhavam para o horizonte, agora pareciam cravados diretamente no jovem Gabriel. Dona Lúcia entrou em pânico. Ela agarrou o rapaz pelo braço para tirá-lo dali. Foi nesse exato momento que Gabriel levou as mãos ao rosto e começou a chorar de verdade. Queimou em mim, ele gritava, esfregando a testa com força. Queimou na minha testa. Ninguém viu nada voar. Ninguém ouviu o som de respingo. Mas quando Dona Lúcia afastou a mão do jovem, viu uma marca vermelha na testa dele, como se uma gota daquele líquido escuro tivesse saltado do crucifixo e o atingido. O chão estava seco, o altar estava limpo. Não havia explicação. Dona Lúcia entrou em pânico. Arrastou o rapaz para os fundos do galpão, o mais longe possível do altar, e ligou para minha tia Rosa. Tia Rosa e mais 2 homens da comunidade chegaram em minutos. A expressão deles era de puro desespero. Quando viram a face do crucifixo, ninguém mais falou em milagre. A palavra que estava na cabeça de todo mundo era outra: maldição. Naquela noite, ouvimos sirenes na rua do Gabriel, uma ambulância, depois uma viatura policial. A família dele nunca mais apareceu na comunidade. Da noite para o dia sumiram. A história que se espalhou foi que se mudaram às pressas, mas eu e todos que sabiam do que tinha acontecido no galpão nunca acreditamos nisso. O medo agora tinha uma forma, e era a forma daquele Cristo de bronze. Passaram-se mais uns 5, talvez 6 anos. Eu já tinha saído da juventude, estava começando a vida profissional. A história do Gabriel tinha se tornado um tabu, uma coisa sombria que ninguém comentava. As pessoas começaram a olhar diferente para minha tia Rosa e as amigas dela. Eram cochichos na farmácia, olhares que desviavam rápido demais. O galpão, antes o coração da comunidade, virou um lugar a ser evitado. Ninguém mais pronunciava o nome dele. As atividades diminuíram drasticamente. O grupo de oração acabou. As pessoas ainda iam lá rezar, mas ninguém mais se aproximava do altar principal. O crucifixo de bronze ficou isolado no seu canto, acumulando uma poeira fina que ninguém se atrevia a limpar.
A gente se acostuma com o medo quando ele fica quieto, eu acho. Aquele período de paz falsa acabou numa terça-feira de manhã. Eu estava no trabalho quando meu celular tocou. Era minha tia Rosa. A voz dela estava irreconhecível, trêmula e apressada, com um fio de pânico que eu nunca tinha ouvido. Carlos vem pro galpão agora. O que aconteceu, tia? Perguntei, já sentindo um aperto no peito. Só vem e traz teu celular. A câmera dele é boa. Rápido, antes que chegue mais gente. E desligou. Eu não entendi nada, mas obedeci. Fui com uma urgência estranha. Quando virei a esquina do galpão, vi que já não estava mais vazio. Tinha um pequeno grupo de vizinhos na calçada, cochichando, apontando. Uma viatura da polícia estava chegando. Meu estômago revirou. Consegui passar pelas pessoas e foi quando eu vi. Encostados na parede lateral do galpão, como se fossem duas bonecas de pano largadas ali, estavam dois corpos. Eram de duas mulheres jovens que eu não conhecia. Deviam ser de outro bairro. Não havia sangue, não havia sinal de briga. Elas estavam apenas largadas, caídas de um jeito esquisito, com as costas na parede e os olhos abertos, fixos no nada. A cena era limpa demais, silenciosa demais. Antes que eu pudesse processar direito, ou que algum policial viesse falar comigo, senti uma mão forte no meu braço. Era minha tia Rosa. Ela me puxou com uma força que eu não sabia que ela tinha, me levando para dentro do galpão por uma entrada lateral. O ar lá dentro estava parado, viciado, com um cheiro metálico de ferrugem misturado com mofo, com uma doçura estranha por baixo. E então, eu olhei para o altar. O crucifixo não tinha apenas filetes. A figura inteira do Cristo estava coberta por aquele líquido escuro e brilhante. Parecia que o bronze tinha sido mergulhado num tanque de sangue e retirado. O líquido tinha escorrido pelas hastes da cruz, manchado a base e, o pior de tudo, respingado no pequeno vaso de flores brancas que ficava ao lado. As pétalas de gesso estavam manchadas de um vermelho quase preto. Minha mão tremia. Minha tia me sacudiu levemente para me trazer de volta à realidade. Tira foto. Ela sussurrou, a voz seca. Tira foto de tudo, mas sem flash. Eu não sei como consegui. Levantei o celular e comecei a fotografar. A figura coberta, o detalhe dos respingos nas flores, o altar. Cada clique da câmera parecia um trovão naquele silêncio. Naquele momento, olhando para o horror através de uma tela de celular, eu entendi. Não era lenda, não era coincidência. Aquela coisa não avisava sobre a morte. Aquela coisa de algum modo a provocava. E eu estava ali registrando a prova. Naquele mesmo dia, a polícia encerrou o caso das duas jovens como overdose. Uma explicação fácil que ninguém se deu ao trabalho de questionar. Para o resto da cidade, era apenas mais uma estatística, mas para nós, os da comunidade, a verdade era outra, e ela morava dentro do nosso galpão. À noite, minha tia Rosa convocou uma reunião na nossa casa, sendo bem clara no grupo de mensagens. Era só para quem estava desde o começo. Nossa sala de estar, que nunca foi grande, ficou abarrotada com umas 14 ou 15 pessoas. Tinha gente sentada no sofá, nas cadeiras da cozinha, no chão. Ninguém falava alto. O único som era o do ar-condicionado, funcionando baixo. Minha tia me pediu o celular. Eu desbloqueei a tela e entreguei a ela. Ela abriu a galeria de fotos e, em silêncio, começou a passar o aparelho de mão em mão. Eu via a expressão de cada um se fechar ao ver as imagens. O close da face do Cristo escorrendo aquele líquido escuro. O detalhe das flores manchadas. As fotos não deixavam dúvida. Elas tiravam qualquer esperança de que pudesse ser um engano. Quando o celular voltou para as mãos dela, tia Rosa se levantou, a coluna reta, com uma expressão resoluta. A voz dela saiu firme, sem nenhum tremor, cortando o silêncio da sala. Já chega, ela disse, e a sala inteira prendeu a respiração. Isso não é de Deus. Ninguém discutiu, ninguém tentou argumentar. A palavra milagre tinha morrido há muito tempo. O que restava era um medo que tinha se transformado numa espécie de raiva, de vontade de acabar logo com aquilo. Todos ali sabiam o que precisava ser feito, mas foi minha tia Rosa quem teve a coragem de dizer em voz alta: "Nós vamos destruir." Um senhor mais velho, seu Joaquim, perguntou o que todos estavam pensando.
E se tiver alguma coisa lá dentro, Rosa? Minha tia olhou para ele e depois para cada um na sala. É por isso mesmo que a gente tem que destruir, para acabar com isso de uma vez. A decisão estava tomada. O medo era tanto que superou qualquer receio de cometer um sacrilégio. Combinaram tudo ali mesmo. Seria no próximo sábado, na hora do almoço, quando a rua estivesse mais vazia. Só nós, os que estávamos naquela sala, entraríamos no galpão uma última vez. Chegou o sábado. O sol do meio-dia deixava a rua quase deserta, com aquele silêncio pesado que só o calor faz. Entramos no galpão, um por um, e fechamos a porta atrás de nós. A poeira subia nos feixes de luz que vinham das janelas. Lá na frente, no altar improvisado, estava o crucifixo. Parecia limpo, sereno de novo, como se nada tivesse acontecido. Ninguém queria ser o primeiro a se aproximar. Ficamos ali parados, um grupo de gente prestes a fazer uma coisa que considerávamos necessária, mas errada. Por fim, 4 dos homens, e eu me incluí no meio, fomos até lá. Quando apoiamos as mãos no bronze para movê-lo, veio a primeira surpresa: o peso. Era pesado demais para o tamanho. Um crucifixo daquele tamanho não deveria pesar tanto. Parecia chumbo sólido, não bronze oco. Quando conseguimos erguê-lo alguns centímetros do altar, veio a segunda surpresa, a pior. Sentimos uma vibração baixa que não parava, que vinha de dentro dele. Não era um tremor, era como o ronco de um motor. Uma pulsação que entrava pelos dedos e subia pelo braço. Havia algo vivo ali dentro. Conseguimos descer com ele e o deitamos com cuidado no chão de cimento. Seu Joaquim foi buscar o machado no quartinho dos fundos. Vê-lo ali no meio do galpão fez tudo parecer ainda mais errado. Antes do primeiro golpe, alguém fez o sinal da cruz. Acho que todos nós rezamos em silêncio, pedindo perdão pelo que estávamos prestes a fazer. O machado foi entregue nas mãos da minha tia Rosa. Eu nunca vou esquecer aquela imagem. Ela, uma senhora de pouco mais de 1,60, segurando aquela ferramenta pesada, o rosto decidido. Ela não hesitou. O primeiro golpe não quebrou. O impacto do machado no bronze produziu um som metálico agudo que ecoou pelo galpão como um sino. O machado deixou apenas um risco profundo no metal. Tia Rosa respirou fundo e bateu de novo, com toda a força que tinha. Dessa vez o crucifixo se partiu, e o que saiu de dentro dele não era oco. Primeiro veio o cheiro, aquele cheiro de ferrugem e mofo, mas 1000 vezes mais forte, tão intenso que fez meu estômago embrulhar. Em seguida, o som. Um zumbido agudo, furioso, explodiu de dentro da rachadura. E então a coisa saiu. Era um inseto, mas não parecia nada deste mundo. Era enorme, do tamanho de um punho fechado, negro, com um brilho oleoso quase metálico. As asas eram iridescentes e batiam numa velocidade absurda, produzindo aquele zumbido que quase nos deixava surdos. Ele saiu se arrastando da abertura, voou em círculos pelo galpão, batendo com força contra as paredes, como se procurasse uma saída. Deu um último voo baixo sobre as nossas cabeças, e eu juro que ele nos olhou, antes de disparar por uma janela alta e sumir no céu azul. Ficamos paralisados. Quando o zumbido sumiu, o silêncio que ficou era ainda mais assustador. Olhamos para o crucifixo quebrado. O interior não era oco. Era preenchido por um tipo de ninho, uma substância escura que parecia cera misturada com terra úmida, cheia de filamentos finos. Era a origem daquele cheiro podre. Minha tia Rosa, ainda com o machado na mão, foi a primeira a se mexer. Mandou que juntássemos os pedaços. Ninguém queria tocar naquilo, mas obedecemos. Colocamos os cacos de bronze e os restos daquele ninho horrível dentro de uma caixa de papelão. Essa caixa, até onde eu sei, ainda existe. Está guardada num depósito nos fundos da casa da minha tia Rosa. As fotos que eu tirei estão salvas num pendrive antigo. Às vezes, quando a casa está muito quieta, eu acho que ouço um zumbido baixo, distante. Eu sei que é coisa da minha cabeça, mas nunca mais consegui olhar para uma imagem religiosa da mesma forma. Nós destruímos um objeto sagrado naquele dia, mas tenho certeza de que o que expulsamos de lá não tinha nada de divino. Antes de continuarmos, se inscrevam no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me diga nos comentários qual história você gostou mais e de qual cidade você é.
Meu nome é Maurício e faz alguns meses que me pego pensando muito nisso, desde que meu avô partiu. A casa dele está fechada desde então, um sobrado antigo, igual a tantos outros naquela rua de pedras irregulares, num bairro que parece ter parado algumas décadas atrás. Sobrou para mim a tarefa de fazer a vistoria final, ver o que meus pais e tios deixaram para trás na hora de dividir os móveis e encaixotar uma vida inteira. A sensação ao girar a chave no portão foi estranha. Aquele som metálico que eu ouvi milhares de vezes agora parecia alto demais no silêncio da tarde. Lá dentro, o ar estava parado, com aquele cheiro característico de lugar que não vê gente há muito tempo. A luz que entrava pelas frestas das janelas de madeira revelava a poeira flutuando devagar no ar, sobre os poucos móveis que restaram, todos cobertos por lençóis brancos. Cada passo meu no piso de tábuas antigas ecoava pelo vazio. Era um som que não combinava com aquele lugar. Aquela casa nunca foi silenciosa. Sempre teve o barulho da televisão ligada na cozinha, o som do rádio, a pilha do meu avô, a voz dele conversando com os passarinhos na varanda. Agora só tinha eu e esse silêncio pesado. Andava sem rumo pela casa, mais sentindo o lugar do que procurando por algo específico. Quando abri uma das gavetas da escrivaninha da sala, era a gaveta de tralhas dele, onde ele guardava de tudo um pouco: elásticos, pilhas velhas, cordões. E no fundo, embaixo de um manual de rádio amarelado, estava uma carteira de couro velha. Dentro, entre notas antigas e uma foto desbotada, havia um anel pequeno de prata com uma pedra escura no centro, gasto de tanto uso. O metal liso e desgastado parecia aquecer em minha mão, e de repente eu não estava mais ali. Eu estava de volta àquela tarde, uns 18 anos atrás. Foi numa quinta-feira. O céu estava cinzento, uma tarde úmida que deixava o ar pesado. Minha mãe, Conceição, me chamou na sala. Ela estava com uma sacola de pano na mão e me pediu para ir buscar meu avô, o Sr. Benedito. Eles tinham combinado de fazer uma sopa de feijão com linguiça para o jantar. A casa dele ficava a umas 4 ruas da nossa. Era um caminho que eu fazia de olhos fechados. Saí sem reclamar. A rua estava com aquele movimento calmo de fim de tarde, gente regando plantas no quintal, o som de uma televisão ligada ao longe. Eu só pensava em ir e voltar rápido para encontrar meus amigos na pracinha. Não havia nada de diferente naquele dia, nada que indicasse que ele ficaria marcado em mim. Era só mais uma quinta-feira comum. Cheguei em frente à casa dele e achei estranho. O portão de madeira estava apenas encostado, como sempre, mas a porta principal, aquela de vidro fosco, estava fechada. Normalmente ele deixava tudo aberto de tarde. Chamei por ele da calçada mesmo. Vô? Nenhuma resposta. Empurrei o portão, que fez aquele rangido baixo de sempre, e atravessei o pequeno jardim até a porta. Bati algumas vezes. Nada. Tentei girar a maçaneta de metal, mas estava trancada. Encostei o ouvido no vidro, tentando ouvir alguma coisa lá de dentro. A casa soava vazia, mas não estava. Depois de um instante eu ouvi. Eram passos, mas não os passos rápidos do meu avô, que sempre andava depressa de um lado para o outro. Era um som diferente, um arrastar de chinelos no piso de madeira, lento, pesado, como se a pessoa tivesse dificuldade para se mover. Alguém estava ali, caminhando pela sala. Bati de novo, dessa vez com um pouco mais de força. Vô, sou eu, o Maurício. A mãe me mandou te chamar. E foi aí que, em resposta, veio a tosse. É difícil explicar aquele som. Não foi uma tosse normal. Foi um pigarro baixo, prolongado, que veio de bem perto da porta. E o que me deixou sem reação foi que por um segundo pareceu a tosse do meu avô. Tinha o mesmo tom áspero, o mesmo fundo rouco. Mas logo em seguida, o som virou uma coisa horrível. Era uma tosse que parecia arranhar a garganta, cheia de um cansaço, de uma irritação que eu, com meus 12 anos, não entendia direito. Mas que me deu um arrepio na hora. Não tinha nada de familiar naquela tosse. Era o som de alguém que estava muito doente, muito fraco, e que estava irritado por ser incomodado. Eu recuei da porta na hora, soltei a maçaneta sem nem pensar. Não entendia o que estava acontecendo, quem estava ali dentro, por que estava tossindo daquele jeito. Meu avô nunca fazia um som daqueles. Aquilo não podia ser ele.
Fiquei ali parado no jardim, olhando para a porta fechada com o som daquela tosse áspera e amarga, ainda fazendo eco dentro da minha cabeça. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Por quanto tempo? Não sei. Minha mente tentava encontrar uma lógica. Seria uma visita do meu avô? Algum amigo com uma tosse esquisita? Mas a porta estava trancada por dentro. Nada fazia sentido. Foi a voz dele de verdade que me tirou daquele estado. Maurício. A voz veio da calçada atrás de mim. Levei um susto. O coração disparou. Me virei e lá estava ele, Senhor Benedito, vindo na minha direção com sua sacola de feira. Ele tinha o rosto tranquilo de sempre, um pouco cansado pela caminhada. O que você está fazendo aí parado, meu neto? Parece que viu um fantasma, ele disse parando no portão. Eu não consegui responder direito. As palavras saíram emoladas. Vô, eu chamei, bati, e tinha alguém aí dentro. Tinha uma pessoa tossindo. Ele me olhou por um instante. Seu sorriso diminuiu um pouco e por um segundo, só um segundo, o olhar dele mudou. Ficou sério de um jeito que eu não conhecia, mas passou tão rápido que achei que fosse coisa da minha cabeça. Ah, meu neto, ele disse, abrindo a roda. Deve ter sido impressão sua. Às vezes o som da me parece que é aquele outro. Ele pegou uma bolha de chaves no bolso, escolheu uma e a colocou na fechadura. Eu mesmo estava na farmácia ali na esquina. A casa ficou fechada um tempo todo. A porta se abriu para a sala silenciosa e eu me ele entrou, acendeu a luz e se virou para mim com os braços ligeiramente abertos. Tá vendo? Não tem ninguém. Você deve ter se enganado. Eu olhei para dentro. A sala estava vazia, exatamente como deveria estar. Naquele momento, a loja de um adulto parecia muito mais confiável do que a minha intuição de criança. Concordei com a cabeça, mas a lembrança daquela tosse continuava comigo. Não parecia um sonho familiar. Parecia um segredo que eu protegeria. Aquela tarde ficou guardada em uma gaveta da minha memória por muitos anos. Eu nunca mais toquei no assunto. E meu avô terminou. A vida seguiu. Eu cresci. E o episódio se tornou apenas uma lembrança esquisita. Daquelas que a gente não sabe se aconteceram mesmo ou se nossa cabeça de criança inventou. A gaveta só foi aberta de novo no dia em que enterramos o Senhor Benedito. De volta no cemitério, eu, meus pais, ficou aquele silêncio estranho entre nós. Eu imaginei aquele fixo no meu olho. Eu olhava a paisagem passar perto de mim. O rosto marcado por choro, para quebrar a calma uma vez por ano. A lembrança dele, como fosse meu filho, não me deixa pensar muito. Sabe que eu estava lembrando de um dia, muitos anos atrás, que eu fui chamar o vô e ouvi uma tosse muito estranha dentro da casa dele. Meu pai não disse nada, mas vi seus dedos apertarem no volante. Ele virou o rosto devagar, saindo dos pensamentos dele. Ela me olhou de um jeito profundo, mas sério, como se meu vô me contou ela. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Ele me contou o que você ouviu. Eu só nunca adivinhei a verdade para não te deixar primeiro ouvir. Mas agora acho que não faz mais sentido esconder. Ela respirou fundo. Quem toma coragem? Aquilo que você ouviu não era impressão sua, Maurício. Não é uma visita. Era meu pai, seu bisavô, Valdomiro, que eu vi crescer sem entender. Meu bisavô já tinha morrido naquela época. Minha mãe continuou ajeitando seu cabelo no rápido. O seu bisavô parecia primeiro o seu avô. Pode parecer um pouco um pai não aceitar o filho, mas acontecia. O avô Valdomiro era um homem severo. No tempo em que o pai trabalhava, o filho obedecia na obra. E o seu avô, Benedito, sempre foi sonhador. Queria estudar, ser professor. Seu bisavô apoiava, mas achava que era perda de tempo, que homem tinha que trabalhar com as mãos. Ele morreu com essa decepção, com essa mágoa do próprio filho. Ela fez uma pausa. Depois que o avô Valdomiro se foi, as coisas começaram. No começo eram só barulhos. Seu avô estava na cozinha e ouvia alguém andando no quarto de cima. Ele subia e não tinha ninguém. Ouvia chamarem o nome dele bem baixinho, mas a casa estava vazia. Com o tempo ele começou a ver. Mas aí é que está a coisa terrível, meu filho.
Ele nunca viu o pai dele dentro de casa. Ele só ouvia os sons lá dentro. A presença mesmo, a aparição, era sempre do lado de fora. Eu senti um incômodo na nuca. Minha mãe continuou. Ele dizia que via o pai parado na calçada da frente no meio da noite, só olhando para a casa com uma cara de desaprovação. Às vezes via o vulto dele espiando pela janela da sala, mas pelo lado de fora. Era uma tortura. Os sons o atormentavam dentro de casa e a imagem o assustava do lado de fora. Ele sentia que estava sendo vigiado o tempo todo, julgado. Minha mãe olhou para meu pai, que apenas balançou a cabeça, confirmando em silêncio. Naquele dia, o dia que você foi lá, seu avô me contou que a coisa estava intensa. Ele estava na sala, já com o dinheiro separado para a feira, quando começou a ouvir a tosse. A mesma que você descreveu, áspera, cheia de irritação. Ele dizia que era o som que o pai dele fazia quando alguma coisa o contrariava. Era a tosse do descontentamento. Seu avô não aguentou ficar ali. Ele estava te esperando e ficou com medo do que poderia acontecer se você chegasse e ele estivesse lá dentro com aquele som. Por isso ele saiu. Ele me disse que quando abriu a porta para sair, viu de relance uma pessoa parada perto do portão, mas não teve coragem de olhar direito. Sabia que era o pai dele esperando. Ele não fugiu só pelo medo, Maurício. Ele saiu para te encontrar antes que você entrasse. Cada palavra da minha mãe reescrevia minha memória. O portão encostado, a porta trancada, os passos lentos, a tosse, meu avô aparecendo de repente, vindo da rua. Tudo fez um sentido horrível. Naquele momento entendi. Eu não ouvi a tosse de dentro da casa, enquanto meu avô estava na rua por acaso. Eu ouvi a tosse de dentro porque o dono daquela tosse estava do lado de fora, talvez a poucos metros de mim, talvez parado bem atrás de mim na calçada. A revelação da minha mãe naquele dia transformou tudo. A lembrança deixou de ser um mistério infantil e se tornou a peça que faltava no quebra-cabeças da vida do meu avô. Uma vida de medo silencioso que ele aguentou sozinho. E é com esse peso que caminho agora de volta ao presente pelos cômodos vazios da casa dele. Cada sombra parece mais longa. Cada estalo da madeira do assoalho parece uma pergunta. Termino de checar o andar de cima e desço as escadas pela última vez. Passo a mão no corrimão liso. Uma despedida silenciosa. Na sala, os lençóis brancos sobre os móveis parecem pequenos fantasmas. Tranco a janela, giro a chave na porta dos fundos, dou uma última olhada em tudo. A casa está oficialmente vazia. Puxo a porta da frente. O som da tranca girando parece definitivo. Atravesso o pequeno jardim, meus passos ecoando no silêncio da tarde que já começa a escurecer. O portão de madeira range ao fechar, e o clique da trava é o último som. Estou na calçada, o mesmo lugar onde meu avô me encontrou tantos anos atrás. Olho para a fachada da casa, para as janelas que agora são apenas retângulos escuros e sem vida. Penso nele, na força que teve para conviver com uma coisa daquelas, uma sombra particular que ninguém mais via. Eu fui o único, além dele, que teve um vislumbre daquela escuridão. O único que ouviu. Estou prestes a me virar, a ir embora, e deixar aquele lugar para trás de uma vez por todas. Minha mão no bolso aperta o anel pequeno de prata, o metal de repente gelado contra minha pele. Mas algo me faz parar. Uma última olhada, e é quando eu ouço. Vem de dentro da casa, do outro lado da porta trancada e da janela fechada. Vem de dentro, um som que não deveria ser ouvido do lado de fora. Um pigarro na garganta, baixo, áspero. A tosse seca que não expressa doença, mas pura e absoluta irritação. A mesma tosse. Exatamente a mesma. Minha respiração trava na garganta. Fico completamente imóvel na calçada. O som da rua desaparecendo ao meu redor. A tosse não era uma memória. Estava acontecendo agora. E eu entendi, com uma certeza horrível, que a presença nunca esteve ligada ao meu avô. Estava ligada à casa. E agora que meu avô se foi, talvez ela só estivesse esperando o próximo da família aparecer. E lá em cima, na janela do quarto dele, uma sombra se move uma única vez. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar.
Meu nome é Adriano e o apartamento que antes era nosso agora é só meu. Eu e a Marina moramos juntos por quase 5 anos e numa noite tudo acabou. A iniciativa foi minha e o jeito que terminei tudo ainda hoje me revira o estômago. Não houve uma conversa decente, não houve respeito pelo nosso tempo. Fui eu falando sozinho como um covarde, seguido pelo som da porta dela batendo. Desde então, cada canto deste lugar me lembra do meu erro. Naquela noite específica, o frio estava insuportável. Uma massa de ar gelado que entrava pela janela do quarto e não trazia conforto nenhum. O aquecedor elétrico funcionava no máximo, mas parecia só empurrar o ar frio de um lado para o outro. Virei na cama pela 1000ª vez, sentindo o cobertor grudar na minha pele suada de nervosismo. O lado dela, vazio, parecia me encarar. Eu sabia que não ia conseguir dormir tão cedo. A culpa era uma companhia barulhenta. Peguei o celular, abri uma rede social qualquer, mas as fotos e a vida feliz dos outros só me deixaram pior. Fechei os olhos e a última conversa com ela veio na minha cabeça, nítida, cruel. A expressão no rosto dela, aquilo eu nunca vou esquecer. Não sei dizer em que momento apaguei. Só sei que quando abri os olhos de novo, alguma coisa estava errada. A primeira coisa que notei foi minha posição. Eu estava de lado, com o rosto virado para o lado da cama que era dela. Eu nunca durmo assim. Nunca. Sou daquele tipo de gente que deita de costas e acorda do mesmo jeito. Tentei me mexer, virar o corpo, mas não consegui. Era como se uma força invisível me comprimisse contra o colchão. Não era uma paralisia violenta. Era mais um peso. Um peso que travava cada músculo. Meu corpo inteiro pesava 1 tonelada. Pensei que era só o sono. Uma daquelas coisas estranhas que acontecem quando a gente está exausto. A tal paralisia do sono que todo mundo fala. Tentei me acalmar, respirar fundo, esperar passar. Foi quando senti um peso descendo devagar pela parte da frente do meu corpo. Começou no peito, uma pressão suave mas firme. Foi descendo pelo abdômen, quadris. Era um movimento lento, ritmado. Minha primeira reação foi pensar que era um gato, mas eu não tenho animais. O pânico começou a subir, mas minha cabeça ainda tentava achar uma lógica. Era um sonho. Tinha que ser um pesadelo por causa do frio e da noite mal dormida. Então senti um perfume familiar. O perfume dela. Aquele com notas de baunilha que ela usava todos os dias. O peso chegou às minhas pernas e, com um esforço que pareceu levar uma eternidade, consegui virar a cabeça um pouco. O suficiente para ver o reflexo no vidro escuro da televisão desligada. Ela parecia perfeita. Era como ver todas as minhas melhores lembranças com ela ali em carne e osso. Meu cérebro entrou em curto. A parte racional gritava que era impossível, mas a parte solitária, minha culpa, se agarrou àquela visão. O medo deu lugar a uma confusão que quase virava esperança. E por um instante, eu não quis que aquilo parasse. A figura se inclinou para a frente e o cabelo dela roçou meu pescoço. O calor do corpo dela contra o meu era real demais, denso demais para ser um sonho. Senti os lábios dela perto do meu ouvido, e um sussurro que era e não era a voz da Marina cortou o silêncio do quarto. Achou mesmo que eu ia te deixar em paz? Aquela frase. O tom não era de saudade, era um tom de posse, de zombaria. Um arrepio começou a subir pela minha nuca. Meu corpo todo se retesou e a esperança boba que senti por um segundo sumiu. Meu corpo entrou em alerta, mais alto que a culpa, mais alto que a solidão. Tentei me livrar dela com toda a força que tinha. Tentei empurrar o corpo para cima, me debater, gritar, mas nada acontecia. Era como tentar levantar um carro com as próprias mãos. Meus músculos tremiam com o esforço inútil e a única coisa que conseguia mover eram meus olhos que continuavam fixos no reflexo escuro da televisão. E então ouvi uma risada. Não era a risada da Marina. Era um som que parecia vir de muitos lugares ao mesmo tempo. A figura sobre mim gostava do meu desespero. A risada dela parecia vir de dentro da minha cabeça e vi o reflexo do seu rosto se contorcer num sorriso que era largo demais, amplo demais para uma boca humana. O rosto dela ainda estava perto do meu ouvido quando ela falou de novo, a voz agora completamente irreconhecível,
Uma voz baixa e cortante. Isto. Ela fez uma pausa, esticando cada palavra. Não é um sonho. Foi nesse momento que o medo de verdade bateu. Aquilo não era uma assombração, não era uma memória. Era uma coisa real em cima de mim. E ela estava no controle. A luta desesperada recomeçou. Mais selvagem, mais inútil que antes. Eu era um inseto preso debaixo de um sapato. A diversão dela parecia ter mudado. A risada cessou, e o que veio depois foi pior. O peso sobre mim se moveu e senti mãos frias, mas com um toque estranhamente delicado. Percorrer meu peito, meus ombros, meu pescoço. Era uma carícia, mas não havia afeto nela. Era um toque de quem examina, de quem é dono, como alguém que analisa um inseto antes de espetar um alfinete nele. Você está pensando nela agora, não está? A voz era um veneno sussurrado no meu ouvido. Pensando em como foi fácil, em como você se sentiu livre quando a viu desmoronar. Meu estômago se contraiu. Como ela sabia? Como podia saber dos pensamentos que eu mesmo tentava enterrar? As mãos continuaram a exploração, descendo pelos meus braços, e a voz não parava. Eu preciso de um espaço para respirar. Foi isso que você disse, não foi? A criatura imitou minha própria voz perfeitamente. Mas você não queria espaço, Adriano. Você queria liberdade. Queria se livrar do peso de ser amado por alguém que te conhecia de verdade. Cada palavra era um soco. Eram minhas próprias justificativas, minha covardia sendo jogadas de volta na minha cara. Eu queria gritar que era mentira, mas não conseguia. Não só porque meu corpo não obedecia, mas porque, no fundo, eu sabia que era verdade. Você nem esperou ela terminar de falar quando disse adeus. O sussurro se tornou mais áspero. Mas eu estava lá assistindo, vi a luz se apagando dentro dela. Você quebrou uma coisa boa, Adriano. E agora você vai saber o que é ser quebrado de verdade. Naquele momento, as carícias se tornaram mais intensas, mais invasivas. Era uma mistura nojenta de sensações. Uma parte primitiva do meu corpo reagia àquele toque, enquanto minha mente gritava em repulsa e terror. O prazer se misturava à dor, à vergonha. Era a tortura perfeita, desenhada sob medida para mim. A criatura se alimentava da minha culpa e usava o que eu queria contra mim. Parei de lutar. A energia simplesmente me abandonou. Que adiantava? A força dela era absoluta e, pior, as acusações dela eram justas. Talvez fosse isso. Talvez o universo ou o inferno tivesse me mandado uma cobrança. Minha resistência se transformou numa espécie de desistência. Eu merecia aquilo. Em algum canto sombrio da minha alma, eu sempre soube que uma hora a conta ia chegar. E ela chegou na forma daquela coisa que revirava tudo dentro de mim enquanto me prendia na minha própria cama. O tempo perdeu o sentido. Podiam ter se passado minutos ou horas. O único som, além daquela voz, era o ronco baixo do aquecedor e o ruído distante de algum carro passando na rua. Um som de um mundo lá fora que já não parecia ser o meu. Não sei quanto tempo fiquei ali servindo de brinquedo para aquela coisa. Cada segundo era uma pequena morte. Minha mente exausta começou a se desligar. As imagens, os sons, tudo começou a ficar distante, como se eu estivesse afundando na água. E foi nesse lugar, no meu limite, que uma ideia surgiu. Não foi um plano, não foi um ato de coragem. Foi o último recurso de um homem que não tinha mais nada. Comecei a rezar. Não sou um homem de igreja, longe disso. Mas na infância, minha avó me ensinou algumas orações. As palavras vieram tropeçando na minha cabeça. Um Pai Nosso confuso, fragmentado. No instante em que o primeiro verso se formou na minha mente, alguma coisa no ar mudou. As carícias pararam. As mãos que me exploravam se fecharam em punhos, cravando os dedos na minha pele com uma força que me faria gritar se eu pudesse. O prazer sumiu e só restou a dor. A voz dela voltou. Não mais um sussurro, mas um rosnado baixo, cheio de ódio. Ninguém vai te escutar. Você acha que ele se importa? A criatura debochou, a voz vibrando através do meu corpo. Você pertence a mim agora. A reação dela me deu uma certeza terrível. Aquilo era o caminho. O medo que eu sentia dela era grande, mas o ódio que ela sentia da minha tentativa de oração
era infinitamente maior. Continuei com mais força, repetindo as palavras na minha cabeça como um mantra, mas não estava funcionando. Era como jogar pedras contra uma muralha. Então entendi. Não adiantava só repetir as palavras. Aquela coisa não tinha medo de uma reza decorada. Ela se alimentava do meu ego, da minha luta, da minha culpa. A única forma de vencer era abrir mão de tudo isso. Parei de recitar a oração e tentei outra coisa. Uma conversa, um desabafo final. Pai Deus, ou o que quer que você seja. Pensei com toda a sinceridade que me restava. Eu sei que não tenho sido o melhor dos homens. Eu errei, machuquei quem me amava. E se o preço por isso é minha vida terminar assim, nesta cama, eu aceito. Eu me rendo. Faça o que tiver que ser feito. Só te peço que cuide da minha família e perdoe a Marina por qualquer dor que eu tenha causado a ela. No momento em que o pensamento terminou, a criatura inteira tremeu. Ela soltou um som que não era humano, um chiado agudo, cheio de ódio. O peso esmagador foi arrancado de cima de mim de uma só vez. Consegui tomar uma lufada de ar, a primeira em uma eternidade. O ar queimou meus pulmões. Virei a cabeça, ofegante. A coisa estava de pé ao lado da cama. Não era mais a Marina, era uma silhueta alta e magra, escura contra a pouca luz que entrava pela janela. Ela me encarava com um ódio que era quase palpável, uma energia que fazia o ar do quarto vibrar. Após um longo silêncio, ela riu de novo. Aquele mesmo som oco e terrível, mas agora havia um tom de desprezo, de sarcasmo. Você se livrou, homem de pouca fé. A voz era um eco no quarto. A silhueta escura sumiu na escuridão do corredor do meu apartamento, sem fazer um único ruído. E então se foi. O quarto voltou a ser apenas meu quarto. O ar parecia mais leve, respirável. Com um gemido, consegui me sentar na cama. Meus músculos doíam como se eu tivesse corrido uma maratona. Estava encharcado de suor. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio bem-vindo, um silêncio de alívio. Fiquei ali sentado por um tempo que não sei medir, apenas tentando entender que estava vivo e no controle do meu próprio corpo. Peguei o celular na mesa de cabeceira. A tela acendeu, mostrando que eram 4h45 da manhã. O dia ia começar em breve. Foi quando bateram na minha porta. Um som seco, claro, 3 batidas. Meu corpo inteiro enrijeceu. O alívio que senti sumiu na mesma hora, dando lugar a um tipo de medo frio e claro. Quem bateria na minha porta àquela hora? A coisa. Ela tinha voltado. Fiquei imóvel, prendendo a respiração, esperando que quem quer que fosse embora. Mais 3 batidas com a mesma intensidade, a mesma paciência. Com as pernas tremendo, me levantei. Fui andando devagar, sem fazer barulho, até a porta. Olhei pelo olho mágico e meu coração quase parou de confusão. Era o Henrique, o morador novo do apartamento ao lado. Um rapaz que eu tinha visto umas 3 vezes no elevador. Trocamos um oi formal e só. Ele estava parado ali, com uma cara neutra, esperando. Talvez um vazamento, alguma emergência. Tentei encontrar uma explicação lógica. Girei a chave devagar e abri uma fresta da porta. Oi, aconteceu alguma coisa? Minha voz saiu fraca, rouca. Henrique me olhou sem piscar. Havia um leve, quase imperceptível sorriso em seu rosto. E com a mesma voz calma com que se pede uma xícara de açúcar, ele disse: "Da próxima vez, você não vai ter a mesma sorte." Ele me olhou por mais um segundo, virou as costas e entrou no apartamento dele. Fechei a porta e tranquei todas as fechaduras. Deslizei até o chão, as costas apoiadas na madeira. O terror que senti no quarto não era nada comparado a isso. O pesadelo não tinha acabado. Ele tinha endereço, tinha nome, tinha a chave do prédio. Não sei o que ela é, nem o que fiz para atrair isso para minha vida. Talvez a culpa que sentia tenha mesmo aberto uma porta para o inferno. O que sei é que agora minha punição não acontece mais no escuro do meu quarto. Ela me espera no corredor com um sorriso educado. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui toda semana e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço e eu te vejo por lá.